Regras são um saco. E como se ter alguém mandando o que a gente tem que fazer e quando fazer já não fosse ruim o suficiente, algumas regras são feitas apenas numa tentativa idiota de demonstrar poder e superioridade. Por sorte, nem todos se curvam às regras o tempo todo, e alguns até mesmo se esforçam para quebrá-las, das maneiras mais engraçadas possíveis. Dito isso, acho que é hora de incitar uma rebelião, enquanto nós damos uma olhada em algumas pessoas muito loucas quebrando as regras. A biblioteca. Sem barulho, sem comida, sem diversão, na minha opinião. Mas em Dublin, a biblioteca da faculdade Trinity parece ter problemas mais sérios do que os alunos faltando. Proibido celular, proibido comida, proibido fumar e proibido vinho? Aquilo ali é vinho, né? Essa é uma infração estranha e específica que um estudante se sentiu quase que obrigado a cometer. E ele quebrou as 4 regras de uma vez. Ele levou até uma taça de vinho. Eu faria qualquer coisa para ver a cara daquela pobre bibliotecária. Dentro das bibliotecas, cada coisa tem o seu lugar, e cada tarefa específica é realizada em uma área. Como nesse caso aqui, que a placa indica que essa seção é dedicada a adolescentes. Uma placa bem grande, difícil de enxergar, a menos que você seja esse senhor. Ele deve ter esquecido os óculos de leitura em casa. Não se importa nem um pouco, ou deve estar tentando se misturar com os jovens. How do you do, fellow kids? Você é velho o suficiente para se lembrar do incrível telefone fixo? Sabe, aqueles telefones antigos que tinham um fone receptor e um gancho? A maior parte da geração Z assistindo deve achar que eu enlouqueci. Antigamente, pouco depois da extinção dos dinossauros, o fone receptor e o gancho de um telefone fixo eram conectados um ao outro por um fio. Para encerrar uma ligação, você tinha que colocar o fone receptor de volta no gancho, mas nesse caso, alguém decidiu que seria muito engraçado trocar os fones receptores do telefone de emergência e do telefone de casa. Viram, crianças? Essas eram as pegadinhas que a gente fazia antes da internet existir. Tem alguma coisa mais frustrante do que uma placa de proibido correr em um lugar que é perfeito para isso? Bom, é claro que não é para você correr na beirada de uma piscina, onde você pode escorregar, ou numa estação de trem lotada. Mas em lugares como nos parques ou nos corredores da escola, eu simplesmente tenho que correr. E obviamente, foi bem isso que esse cara aqui fez. Embora eu não tenha certeza se ele estava realmente correndo ou sendo transportado para outra dimensão. Já na Rússia, placas sem noção de proibido correr não são um problema tão sério quanto as placas sem noção de proibido nadar. E essa foto aqui é a prova disso. Parece que na Rússia eles entendem que a neve é apenas uma água muito gelada. Você não pode nadar aqui sem seu equipamento de segurança, Ivan. Da próxima eu vou ter que te prender. Agora, uma das regras que eu mais odeio no mundo inteiro é não toque. Eu me sinto tão rebaixado. E é por isso que placas de não toque, tão patéticas quanto essa, fazem eu me sentir ainda pior. Por sorte, esse rapaz percebeu que essa não é uma placa de não toque, e sim uma placa de não deixe a sua mão flutuando em uma posição estranha sobre a mesa. Mas o que as autoridades podem fazer? Exigir que ele não tenha mãos? E para os comentários espertinhos que sempre aparecem, eu sei que essa é uma placa de não toque. Isso é o que a gente chama de sarcasmo. Quando alguém me diz para não tocar em alguma coisa, tudo que eu penso em fazer é tocar. Mesmo que eu nem queira tocar. Maldita seja a psicologia reversa. Com certeza é por isso que quando essa pessoa usando luvas pretas viu que estava proibida de tocar no termostato, ela percebeu que era simplesmente incapaz de resistir. Caramba, a psicologia reversa ataca mais uma vez. Peraí. Não se atreva a tocar naqueles botões de curtir e se inscrever aqui embaixo, tá ouvindo? E aí, deu certo? Eu acho que não. E depois dessa terrível tentativa de usar psicologia para que você sempre veja o conteúdo incrível do canal, vamos ver o que o próximo infrator aprontou. Você alguma vez tentou dar ordens para um pássaro? É tão eficiente quanto tentar falar com uma parede de tijolos. E quem criou essa montagem no Photoshop com certeza concorda comigo. Enquanto as gaivotas podem ser uma dor de cabeça, fazendo cocô no seu ombro ou roubando sua comida, as cacatuas podem causar muito mais caos. Com uma força de mordida de até 350 PSI, o mesmo que um puma, você não quer encarar esses carinhas quando eles estão com raiva. E é por isso que esses espetos colocados no topo de um prédio na Austrália para impedir que os pássaros fizessem os seus ninhos não passam de uma piada de mau gosto para essa cacatua furiosa. É isso aí, amiguinho. Nem deuses, nem reis, apenas cacatuas. Você já ouviu falar de um delicioso chocolate amargo com hortelã chamado After Eight? Eles são uma espécie de aperitivo chique, e como o nome sugere, deveria ser servido depois das 8 horas da noite. ênfase no deveria. Esse cara com certeza não ia deixar uma caixa dizer a ele que horas que ele deveria comer um chocolate. Ou 2, ou 5. Peraí, ele tem mais uma caixa? Sério, esse cara realmente gosta de chocolates e de quebrar as regras.
Todo mundo já trabalhou com alguém que é muito meticuloso com sua área de trabalho. E essas são as melhores pessoas para serem zoadas. Como a pessoa que foi mesquinha o suficiente para pôr essa etiqueta de não remover no grampeador. Bom, ele não só foi removido, mas um funcionário levou ele para dar uma voltinha ao mundo. Disneylândia, Cambridge, Nova York. Com certeza esse grampeador foi a muito mais lugares do que a pessoa que pregou aquela etiqueta. Eu não sei você, mas a forma como algumas regras são escritas me incomoda. Como nesse caso que diz: por favor, não use esse copo no micro-ondas. Ele quis dizer, não coloque no micro-ondas. De qualquer maneira, isso não foi o bastante para impedir esse rapaz. Ele nunca seguiria ordens para não colocar o copo no micro-ondas, do próprio copo. Às vezes, quebrar as regras não é nada engraçado, e sim impressionante. Sabe aquele frágil canudinho de plástico que vem na caixinha de suco? Eles são tão fracos que você mal consegue usá-los para furar aquela partezinha metálica que é feita para isso. Mas ninguém foi capaz de impedir esse rapaz de usar o canudinho para furar a própria caixa. Ou o cara que fez isso gosta muito de quebrar as regras. Ou ele é um garotinho de 3 anos muito forte. Se você já andou de metrô, já deve ter visto alguém girando nos mastros que eles colocam no meio do vagão para as pessoas se segurarem. Parece bem inofensivo e divertido, mas os estraga-prazeres do metrô de Nova York resolveram meter os seus narizes nisso e colocaram uma série de avisos que também proibiam comida e manspreading. Essas regras chatas foram sinalizadas por um homenzinho vermelho, em uma série de placas, que foram ridicularizadas aos montes por 2 homens usando trajes muito justos de chroma key. C.J. Kogel e Chris Zelig se espremeram nesses macacões para recriar cada uma das ações, que pelo que parece, só podem ser feitas por homens totalmente vestidos de vermelho. Fazer pole dance, comer, se esparramar, segurar as portas. Eles simplesmente dominaram o metrô. Roupas apertadas, 1. Estraga-prazeres, 0. Já na Dinamarca, as placas no transporte público são um pouco mais, específicas. Proibido picolés, proibido bebidas, proibido salsichas. Bom, esse cara com certeza não gostou dessa ideia. É claro que ele é um fora da lei amante das salsichas, que não vai ser silenciado por essa regra bizarra e bem específica. Engole essa, Dinamarca. Da última vez que eu fui numa piscina, tudo o que eu vi foram avisos de proibido jogar água e proibido mergulhar. Proibido se divertir, isso sim. Mas pensando de um jeito totalmente diferente, esse cara resolveu que ele poderia sim mergulhar na parte mais rasa dessa piscina, usando um traje de mergulho profissional, e então se deitando com uma pedra no fundo da piscina. Tecnicamente, ele está mergulhando, e eu acho que isso prova meu ponto aqui. Para manter o ambiente limpo, alguns lugares pedem aos clientes que eles não usem os seus chinelos em chuveiros públicos, para não sujar o chão. Mas parece que esse estabelecimento estava falando diretamente com esse cara, se levarmos o cartaz ao pé da letra. Parece que ele diz, tire esses chinelos feios com cores estranhas e o seu péssimo senso de moda daqui. Se você já foi acampar em uma área que tem ursos, deve saber que patrulheiros florestais levam as placas muito a sério. Não alimente os ursos. Não caminhe em áreas com ursos. Feche as tampas das lixeiras para não atrair os ursos. Caramba! Bom, sabendo que os humanos raramente seguem as regras, eu realmente não sei o que os patrulheiros estavam esperando, a menos que eles tenham colocado as placas ali para os ursos. Agora, existe uma regra não escrita da sociedade que diz que você deve comer o seu sanduíche começando por uma das pontas. O motivo parece que deixa menos abertura para o recheio se esparramar para todos os lados. E na verdade, isso até que faz sentido. Mas existem aquelas pessoas que podem parecer normais, até que um dia elas acordam selvagens e decidem que precisam quebrar as regras. Como o usuário do Twitter, Normal Guy Caruso, fez. Ok, na verdade ele comeu só metade do sanduíche, mas por algum motivo que eu não sei explicar, isso parece muito errado. Isso quebra tantas regras não escritas que o próprio Subway precisou se manifestar sobre o assunto. Quem diria que dá pra quebrar regras que nem foram escritas? Ok, o que é melhor, Coca-Cola ou Pepsi? Essa é uma pergunta pré-histórica que vem atormentando os filósofos desde os tempos mais remotos. Essa briga poderia até ter desencadeado uma guerra, mas finalmente alguém encontrou a resposta. Pepsi num copo de Coca-Cola. Pepsi bottle? A Coca-Cola glass? I don't give a damn. Alguém traga um prêmio Nobel da Paz para esse garoto, agora mesmo. Às vezes parece que não existe nenhuma cidade cuja região central não esteja tomada por pombos. Esses ratos voadores podem transmitir doenças e vão roubar a comida de qualquer um que se distraia. Em Manchester, na Inglaterra, na estação de trem Piccadilly, o problema ficou tão sério que os estabelecimentos começaram a colocar placas pedindo que os fregueses não alimentassem ou dessem atenção aos pombos. Mas parece que foram os pombos que resolveram quebrar essa regra. A tinta de uma impressora é cara, e quando os escritórios tentam reduzir custos, o RH geralmente começa a colar placas pedindo aos funcionários para imprimir apenas as coisas que são absolutamente indispensáveis. Até a tinta e o papel para as etiquetadoras podem aumentar os gastos, o que pode explicar o que aconteceu aqui. Infelizmente, o apelo feito pelo RH para que as pessoas parassem de imprimir etiquetas desnecessárias foi atendido por essa resposta totalmente passiva-agressiva. Acho que o RH vai ter uma conversinha com esse funcionário.
Ok, agora até eu tenho que admitir que existem algumas regras estabelecidas para nossa própria segurança, como no Reino Unido, que tem limites de velocidade nacional para impedir que as pessoas colidam, juntamente com pequenos sinais de agradecimento antecipado para que as pessoas dirijam com cuidado. Muito típico dos britânicos. Mas o único problema é que nem todos se importam com esse tipo de respeito, levando a cenas como essa. Bom, acho que isso prova que sempre ser muito educado não resolve todos os problemas. Embora as máquinas sejam programadas para fazer apenas o que nós mandamos, às vezes é como se elas tivessem vida própria. Veja bem, apesar do proprietário dessa máquina determinar que ela só devia aceitar cartões de crédito ou débito, o pequeno leitor de cartões ainda parece aceitar de bom grado seu dinheiro, mesmo que nenhum dinheiro seja aceito. Será que houve um erro de comunicação aqui? Como um amante de cachorros, eu odeio ter que ir a lugares com placas que dizem proibido cachorros. Eu quero levar o meu melhor amigo para todos os lugares, mas os cães não entendem as placas. Então, quando esse cãozinho viu a placa na praia, dizendo que cachorros não eram permitidos, ele achou que era só mais um graveto especial para ele buscar. Eu só não tenho certeza se eu jogaria uma coisa tão grande pro meu cachorro buscar. Você já viu algum sinal que não importa como você olhe para ele, não faz sentido? Como esse, por exemplo. Agora, eu posso estar errado, mas parece que um homem sem cabeça está pulando uma cerca. Esse era realmente um problema que estava acontecendo com tanta frequência que precisava de sua própria placa? Bom, ao que parece, sim. Maldito homem sem cabeça. Você tinha que arruinar diversão para todas as pessoas com cabeças que estavam se divertindo muito pulando essa cerca. Você não tem consideração. Eu adoro Skittles. Essa balinha dura e adocicada que vem em um monte de cores e sabores. De vez em quando, eles lançam até sabores especiais, como essa edição de mix de carnaval, com sabores de algodão doce e maçã do amor. Ou esse mix de chocolates, com marshmallow e pudim de chocolate. E... o mix americano, com gostinho de liberdade e diabetes. Esses doces vermelhos, brancos e azuis são os favoritos dos americanos. Mas acontece que os Estados Unidos não é o único país cuja bandeira é vermelha, branca e azul. Olha só. Esse mix foi roubado por algum britânico com muito bom humor. Eu me pergunto se essa contravenção vai causar uma crise econômica mundial. E olha só isso. Alguém também fez uma bandeira da Rússia usando as balinhas. Nada mal. Mas tem um gostinho de comunismo no final. Quando o assunto são doces, pra mim, nada é tão nostálgico quanto o chiclete de fita Hubba Bubba Bubble Tape. Você conhece? Para aqueles que não conhecem, é literalmente um rolo de chiclete, que você pode desenrolar e cortar os pedaços de chiclete. Mas algumas pessoas não querem compartilhar, e preferem morder o rolo inteiro e simplesmente ver o mundo pegar fogo. Eu odeio admitir, mas confesso que já fiz isso na escola. Não há nada melhor do que deitar-se sobre a grama verde exuberante em um dia realmente quente. Mas em jardins ornamentais e espaços públicos com muitos visitantes, a grama pode acabar estragando, e até morrendo. Por isso, alguns espaços públicos têm que educadamente lembrar as pessoas para não pisarem na grama. Obviamente, essa é uma grama que você só pode desfrutar com seus olhos. Mas temendo que as pessoas não estivessem entendendo a mensagem, um parque colocou um sinal bem específico de não deitar sobre a grama, como se você estivesse claramente relaxando. Mas notícias para esse cara, que está claramente relaxando. No entanto, ele tem uma perna cruzada sobre a outra, diferente da silhueta do aviso. Portanto, tecnicamente, ele não está quebrando totalmente as regras. Se toda essa lógica não conseguir derrotar o guarda do parque, esse olhar fatal, com certeza vai. Se você já visitou um local histórico, é provável que tenha encontrado um cartaz informativo que lhe dará detalhes sobre o lugar. Ao longo dos anos, o toque repetido pode desgastar esses cartazes, o que levou esse local a impor uma regra de não toque em seus cartazes. Mas cuidado, temos aqui um delinquente. Esse cara deve odiar essa regra de não tocar tanto quanto eu. Ok, então já aprendemos que tentar dizer às aves o que fazer é inútil. Mas os pombos em particular parecem ser infratores das regras bem naturais. Não tem como dizer pra eles onde eles podem ficar, onde eles não podem ficar e, caramba, nem mesmo em qual direção eles podem ir. Parece que não existe placa na Terra poderosa o suficiente para impedir um pombo. Tentar trazer ordem à natureza é uma tarefa bem difícil. Nem mesmo as árvores farão o que você quer. Não importa o esforço que você faça para tentar domá-las. Como a pessoa que tentou construir esse cercado para as árvores descobriu. Parece que essa jovem árvore viu seu irmão do outro lado da rua, crescendo preso entre essas barras feitas dos restos de seus antepassados, e decidiu que ela era melhor do que isso. Em 2020, quando os primeiros lockdowns estavam sendo aplicados, algumas áreas ao redor do Reino Unido só permitiam que grupos de pessoas se reunissem ao ar livre se fosse para fazer exercício. Foi uma sorte que Christian Kraft se lembrou disso, porque quando ele estava na rua quebrando essa regra com alguns amigos e um policial apareceu para repreendê-los, a sua resposta foi perfeita. High knees, everyone! High knees, please! High knees, everyone! Jumping jacks, let's go, jumping jacks! Yep, alright, lovely, lovely! Do a lap, please, everyone, please do a lap! Do a lap! Do a lap!
Yep, alright, lunge, that's perfect. We're exercising, sir. Parece que o policial acabou achando a situação engraçada, e graças aos instintos de professor de ginástica de Kristen, com seus polichinelos e elevações de joelhos, ninguém foi preso ou repreendido naquele dia. Mandou bem, mestre. É verdade que o metrô de Nova York tem uma regra bem rígida para os animais. Nenhum animal pode entrar em qualquer trem ou estação sem estar confiando em algum tipo de container de transporte. Mas não há nada nas regras sobre o tamanho do animal, o que tem inspirado algumas soluções realmente criativas para as pessoas que são donas de cães grandes, como esse. Digam o que quiserem, mas esse husky está realmente confinado dentro dessa sacola. Outro dono de cachorro que não tem força o suficiente para levar o seu amiguinho peludo debaixo do braço, optou por uma solução ainda mais criativa, cortando buracos na sacola icônica da IKEA e deixando o seu cão passar em seu novo container azul brilhante. A lição aqui: nunca diga ao nova-iorquino o que eles podem ou não podem fazer. A criatividade deles é infinita. E por falar em cães, um cara mandou o seu cãozinho ficar fora de casa, como punição por subir na mesa de jantar. A resposta do cachorro? Bom, tecnicamente o dono não disse nada sobre subir na mesa do quintal. Acho que eu nunca vi tanto atrevimento sobre 4 patas antes. Mas esse não foi o único animal que desobedeceu às regras de propósito. Parece que alguém se esforçou muito para tentar impedir que os visitantes do parque alimentassem ou interagissem com as marmotas que moram na área, com um sinal que simplesmente dizia proibido alimentar. No entanto, as marmotas não ficaram satisfeitas com isso e decidiram se banquetear no poste de madeira onde a placa foi pregada. Ha! Quem dá as ordens por aqui agora? Na Inglaterra, parecido com o Brasil, as placas de trânsito geralmente têm um círculo vermelho com uma faixa cruzando no meio e uma silhueta pintada de preto, que indica precisamente qual é a restrição imposta por aquela placa. Então, essa placa significa que é proibido fazer retorno na via. Essa aqui significa que é proibido andar a cavalo nessa estrada. Já essa aqui significa que os pais não devem segurar a mão de seus filhos nessa via, eu acho. Bom, por sorte, esse pai decidiu que era mais seguro quebrar essa regra. Ou talvez o que a placa realmente quer dizer é, na verdade, nunca mais fale comigo ou com meu filho de novo. Agora, como já vimos, alguns sinais podem ser confusos ou simplesmente sem sentido. Como esse aqui, por exemplo. Eu vou dar um chute no escuro e supor que isso significa não andar de bicicleta ou caminhar por aqui. Tem que ser isso, ou não ficar parando acima de sua bicicleta. Mas espera aí, talvez haja um pouco de lógica aqui. Porque depois que a neve caiu nessa região, esse cara descobriu o que não fazer, mas o fez de qualquer jeito. Quem liga pras regras? Esse cara vai ficar pairando sobre a sua bicicleta por quanto tempo ele quiser. Ah, mas ele não foi o único. Em outro lugar do mundo, mais uma placa também restringe o acesso de pessoas e carros ao longo dessa estrada. Ou será que não? Porque parece que ela não foi capaz de impedir esse rapaz de ficar se equilibrando no teto do seu carro. O perfeito equilíbrio ao quebrar as regras. Existem alguns produtos por aí que já vêm com as regras de uso implícitas, como esse estranho prato para pão de forma. É bem óbvio que você tem que posicionar a sua fatia de pão em uma posição específica, não é mesmo? Bom, parece que para esse cara, não. E considerando o quanto esse cara parece disposto a quebrar as regras básicas de alimentação, eu não ficaria surpreso em descobrir que o sanduíche dele é de manteiga de amendoim com atum. Credo. Nós somos uma sociedade que adora colocar avisos em praticamente tudo para evitar acidentes. E o que é mais importante, processos judiciais. E por mais que seja bem claro que esse aviso, embora impresso incorretamente, estava tentando impedir que as pessoas ficassem de pé sobre essas garrafas de água, alguém decidiu fazer de tudo para desrespeitar essa sugestão, ainda que tivesse que ficar de cabeça para baixo para isso. Isso é impressionante, mas eu realmente queria ver como é que ele saiu dessa situação. Enquanto algumas pessoas quebram as regras de um jeito hilário, outras as seguem literalmente, como esse cara, por exemplo, que procurava área para fumantes. Pois é, ele não está errado, porque a seta realmente estava apontando para cima, e não tem como os guardas tentarem dizer ao contrário. E aí, qual dessas regras você acha que foi feita para ser quebrada? E você já quebrou alguma regra de um jeito bem engraçado antes? Conta aí pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!